Eu quero chamar a tua atenção e eu peço muito que você se permita participar conosco diretamente nessa manhã, porque eu quero que a gente chegue em um entendimento de Deus para a nossa vida nessa manhã de domingo, que quando você chegar nesse entendimento de Deus para a sua vida, nessa manhã de domingo, você vai ter paz. E paz é uma coisa que as pessoas procuram muito, sim ou não? Né? As pessoas elas podem ter rios de dinheiro, fama e poder, mas a falta de paz as deixa completamente inquietas e vazias também. É impressionante que as pessoas, em sua totalidade, hoje procuram paz. Elas querem sentir-se em paz, elas querem viver em paz na sua vida, querem viver em paz no seu trabalho, querem viver em paz com a sua família. E eu quero com você que a gente se encontre um pouco nisso e que a gente perceba que aquelas situações que tentam de tudo roubar a nossa paz podem não ter todo esse poder e toda essa autonomia. Muitas coisas nós, pela falta da nossa compreensão e entendimento, eu não diria que permitimos, mas não conseguimos lidar, ou conduzir, ou administrar. Eu quero com você entender um pouco isso nessa manhã, por isso eu peço que você participe comigo, que você fique atento a algumas coisas, pense. E se você não tiver nenhuma dificuldade em compartilhar ou em falar, deixa ela que ela quer participar. Eu falei para participar, ela está entendendo, ao pé da letra. Né? dá sorrir. Me empresta teu olho, né? Me empresta teu olho. Para ir bem ali. Me empresta teu olho para ir bem ali. A família toda tem olho claro. Tenho pena de vocês. Né? Eu preciso que você participe para a gente se encontrar, tá? Então, assim, pensa comigo nessa sua caminhada com Cristo, do dia que você decidiu permitir que Jesus entrasse na sua vida, para com Ele você escrever uma história. E quando eu falo caminhada com Cristo, não se atrela, por favor, eu sempre friso isso, porque as pessoas sempre pensam e defendem uma visão e uma ideia de que caminhar com Cristo é porque eu sou dessa igreja, caminhar com Cristo é porque eu faço isso que o pastor mandou, caminhar com Cristo é porque eu visto isso, é porque eu falo assim, é porque não é. Caminhar com Cristo é você se orientar e se direcionar pelo que a Bíblia fala para você. Caminhar com Cristo é você estar atento ao que Jesus te coloca como proposta para que você tenha como estilo de vida. Caminhar com Cristo é isso. Você me entende? Não é você ser daqui ou ser dali, é estar aqui ou estar ali. Caminhar com Cristo independe de lugares, é você se permitir entender aquilo que Ele propõe como estilo de vida e você viver aquilo. Ah, pastor, então eu não preciso estar numa igreja? Sim, você precisa, porque dificilmente você vai conseguir separar um momento para Deus como esse de qualidade. A nossa vida é muito corrida, nós não conseguimos tirar para Deus 1 hora de relógio, 1h30 de relógio, para estar com Ele, na presença dEle, ouvindo dEle, recebendo dEle. Ainda digo mais, quando você se permite estar em um culto, em um momento que você se reúne com pessoas que professam a tua fé, e você, naquele momento, se entrega para Deus, se envolve com Deus, faz a tua oração, faz a tua prece, coloca para Deus o teu clamor, é indiscutível que você sai daqui melhor. Não é verdade? E não é por minha causa, não é por causa dessa igreja, é porque Deus se faz presente no meio do seu povo, no meio do seu povo. Então Ele vem com graça e favor sobre nós. Então, quando você escolheu essa caminhada com Jesus aí para poder colocar Ele como parceiro dos teus projetos e propósitos, quando você escolheu essa caminhada com Jesus aí para poder contar com a ajuda dEle nas tuas dificuldades, nas tuas situações de adversidade, quando você assumiu e escolheu isso nessa caminhada aí com Jesus, com Deus, com Cristo, deixa eu perguntar uma coisa para você. O que você considera que Deus te ensinou e você reconhece que você aprendeu? Pastor, isso aqui eu acho que eu não sabia, mas quando eu comecei a andar com Jesus, quando eu comecei a me permitir estar mais com Deus, isso aqui eu estou vendo que eu estou aprendendo e estou colocando até em prática. Isso aqui está melhor na minha vida. O quê? Você consegue identificar alguma coisa? O quê? Quem se tornou mais paciente? Quem está no processo da paciência. Tá. Quem reconhece que tem muita ansiedade e você... Poxa, Deus me fez enxergar que eu sou uma pessoa muito agoniada e ansiosa, que eu não sei esperar as coisas acontecerem, né? Muita gente, eu também. Aí você começa a perceber algumas coisas que Deus vai te ensinando e você vai assimilando, que hoje você aprende. Algumas coisas você está em processo, mas você já aprendeu.
Daí vem a segunda pergunta: o que você considera que Deus te ensinou e você está em processo de aprendizagem? Você está ainda conseguindo crescer? Você já entende, porque antes você não entendia, só que hoje você já entende e está crescendo nesse processo de aprender. Tem alguém nessa fase já? Tolerância. Falou, foi logo. Tolerância. Pronto, tolerância, né? Essa fase que você, bom, pastor, já identifiquei o que é, mas ainda não estou dentro de como Deus espera que eu esteja. Eu estou no processo, assim, eu estou melhorando aqui e ali, só que eu reconheço que pelo menos eu identifiquei e estou caminhando. Tem alguém assim? Ótimo, beleza. Aí eu pergunto, você reconhece que essas coisas fizeram de você uma pessoa melhor? Quem se considera hoje melhor do que ontem? Eu digo assim, nossa, pastor, eu estou de verdade. Eu lembro que antes eu chorava olhando o preço que mudou. Nossa, olha, a gasolina aumentou, meu pai, que prova. Hoje eu me sinto um pouco, né, mais tranquilo. Eu digo isso porque eu compartilho e vejo pessoas que eu costumava acompanhar, que eu costumava andar com, que eu costumava e costumo ouvir sempre. Essas pessoas, eu ouvindo hoje, comparando a ouvi-las meses atrás, não são mais as mesmas, né, dona Ailema? Pessoas que chegavam aqui falando, era um desespero, um choro, uma aflição, uma inquietação, e elas passam pelas mesmas adversidades, mas a maneira de lidar e enxergar isso mudou tanto que as pessoas estão em paz. Pastor, como é que está? Pancadão, está muito doido. Mas eu estou com Jesus. Assim, isso é tão diferente de ver. É muito legal de ver. Isso não é qualquer coisa, não. Isso é um avanço, isso é crescimento, isso é melhora. Isso é sinal que Deus está conseguindo fazer alguma coisa boa dentro de você. Diga graças a Deus. Aí você percebe que Deus tem essa proposta de ensinar a gente. Ensinar. Deus não chega e abre a nossa cabeça, tira as coisas e coloca no lugar. Não, Deus ensina, é tudo um processo. A aprendizagem é um processo. Deus ensina essas coisas para a gente. Ensina essas coisas para a gente. E dentre muitas coisas que Ele nos ensina, existe uma que para nós ela é sem dúvida a mais, entenda bem, essa uma é a mais desafiadora de todas. Mas quando você consegue aprender isso, meu irmão, isso aqui é muito profundo, quando você consegue aprender isso, a tua qualidade de vida assim, dá um salto que eu não sei nem mensurar. Não tentem adivinhar, que eu nem comecei ainda. Quando você entende isso, quando você consegue viver isso de verdade, arrisca, meu irmão, a nossa vida dá um salto, mas um baita de um salto em nível de qualidade. Porque nessa caminhada com Jesus, nós crescemos, amadurecemos e melhoramos à medida que nós nos permitimos nos envolver por esse ensino diário dele. Gente, Deus quer nos ensinar todo dia. Deus nos coloca em situações com a finalidade de nos ensinar. Você pede para Deus paciência, Ele te traz gente lerda para você ser paciente com elas. Você pede para Deus tolerância, Ele te traz pessoas explosivas para você segurar, contar até 10. 1, 2, eu não vou matar, não vou matar. Você fala, Deus, controla a minha língua, Pai. Ele te coloca com pessoas que te provocam para que você fale, e você, eu não vou falar. Não vou falar com uma praga dessa. Não vou vir louca. Deus o tempo todo cria situações para ensinar a gente. Você percebe isso? Para ensinar a gente. Aquilo que você mais pede, Deus trabalha em mim, Deus muda isso em mim, Deus opera isso em mim. É o que Ele vai criar situações para te colocar dentro delas, para que nelas você haja e reaja diferente. Aí fica a teu cargo. Você fala, Deus, olha, Pai, eu digo por mim mesmo, eu falo, Senhor, eu estou num processo que às vezes eu tiro 10, às vezes eu tiro menos 1, que é o meu processo de ser paciente enquanto eu dirijo. Eu não estou muito aprovado nisso, gente. Quando eu peço para Deus, olha, Pai, hoje vai ser diferente, porque hoje nada vai roubar a minha paz. O primeiro motoqueiro rouba. Quando Deus olha hoje, nada vai roubar a minha paz. Quando eu estou, eu estou na faixa da esquerda e tem uma pessoa andando a 40 por hora e eu jogo luz, educadamente eu jogo uma luz. Eu dou uma leve buzinadinha, pi, pi. E a pessoa não sai. Eu coloco o meu louvor, aí o louvor começa a me irritar.
Gente, alguém já passou por isso? Será que é só eu que sou assim? Se tem alguém assim, por favor, levante a mão para eu não me sentir. Obrigado, irmãos. Tá vendo, Carol? Porque ela chama minha atenção. Para com isso. Meu Deus, para que esse desespero? Eu reconheço, é errado, eu sei. Estou no processo. É muito desafiador para mim. É muito desafiador. Né? É muito desafiador. Aí eu tento passar o carro com calma. Aí eu vou ultrapassar o carro. Quando eu ultrapasso, ele acelera. Me disse, não é o diabo, gente. Para roubar o que eu estou conseguindo aprender de Deus. Aí você percebe que Deus cria essas coisas para ensinar a gente, sabe? Não é para te instigar, não é para te provocar, não é para te desequilibrar. É para no meio disso você aprender uma coisa. Que se você aprender, quando nós de fato conseguirmos aprender isso, a nossa vida melhora e melhora numa escala que eu nem sei mensurar para vocês. Você está me compreendendo a profundidade disso? Eu espero que Deus fale ao teu coração isso nessa manhã, para que você se permita aprender isso, sem demora, para experimentar coisas grandes e boas de Deus para você. Amém? Então você que trouxe sua Bíblia, abra no livro de Juízes, uma história que nós já vimos e muito, e eu vou repetir hoje essa história. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. À medida que você for achando, eu peço que você fique em pé no seu lugar. Capítulo 6, versículo 11 até o 16. Juízes capítulo 6. Se você não trouxe Bíblia nem aplicativo, não tem problema, você pode acompanhar na projeção conosco, contanto que você não fique de fora de acompanhar a palavra de Deus com a gente, tá? Juízes capítulo 6, versículos 11 até o 16. A palavra de Deus diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Malhando trigo aonde, gente? Para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Senhor meu, com que livrarei a Israel? E eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Coloca a mão no coração, Pai, essa é a tua palavra, que é recheada de promessas, compromissos, deveres, da nossa parte também, e direitos que o Senhor nos concede. E nós te agradecemos por essa palavra, porque ela é que nos fortalece, nos sustenta e nos ampara. O que eu te peço nessa manhã, fala ao nosso coração em nome de Jesus. Que essa palavra possa encontrar lugar em nós para cumprir o teu propósito. Eu repreendo todo o atrapalho, todo o embaraço, tudo aquilo que tenta nos roubar de entender, aprender e guardar o que o Senhor tem para nós. Que caia por terra e seja repreendido do nosso meio, da nossa mente. Que somente o teu Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, aquele que revela a tua palavra a nós, aquele que nos convence, que o teu Espírito Santo possa ter a liberdade de agir nesse lugar, em nós, por nós e através de nós, em todas as coisas. Dá glória ao teu santo e bendito nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. E quem concorda, diga amém. Amém. Pode sentar no seu lugar. Graças a Deus. A primeira coisa que você precisa entender para compreender o que nós queremos falar nesse contexto aqui que nós estamos lendo,
é que o povo de Deus era um povo extremamente perseguido por N inimigos. Existiam inúmeros povos que eram inimigos do povo de Deus e tinham sempre o propósito de roubar. Eles queriam invadir, roubar, tomar a terra por posse, queriam massacrar e exterminar o povo de Deus. E se você perceber, essa marcação com o povo de Deus não era só de ontem, se preserva até hoje, né? Como tem povos que ainda são inimigos ferrenhos e declarados contra o povo de Israel. Só que naquele momento, nessa realidade que nós estamos vendo aqui, o povo em destaque eram os midianitas. Os midianitas eram o povo que se levantou nesse momento contra o povo de Deus, e eles eram extremamente, eu digo extremamente complicados de se lidar e conviver. Você vai já entender por quê. Era uma perseguição sem fim que assolava e muito o povo de Deus. Eu gosto de fazer comparações para que você entenda e de repente se coloque no lugar da situação que o povo de Deus enfrentava. E quando você se coloca no lugar do povo de Deus, encarando a realidade que eles enfrentavam, você vê o quanto que era desafiador servir a Deus nessa realidade aqui. Só que é legal a gente entender quem eram os midianitas, né? Quem eram eles? Onde que eles moravam, residiam, ou assim, qual era essa rixa que existia entre os povos midianitas e o povo de Israel? Para que você entenda e saiba quem são os midianitas, é bom a gente começar do começo e lembrar de uma família que é a família destacada na Bíblia, o pai da fé, que é quem? Abraão recebeu uma promessa de Deus que ele seria pai, e ele foi. Ele foi pai aos 100 anos de idade. Glória a Deus. A Bíblia fala, é verdade. Deus opera milagres. Ele foi pai aos 100 anos. Deus ressuscita os mortos. Ele teve essa criança. E Sara, sua esposa, foi mãe aos 90. Então, com 100 anos Abraão, com 90 anos Sara, nasce Isaque, que é o filho da promessa. Aí entram os midianitas. Aonde, pastor? Porque eles são descendentes de Abraão e uma mulher chamada Quetura, que Abraão tomou como esposa após a morte de Sara. Para você ter ideia, a Bíblia fala lá em Gênesis que Sara morreu com quantos anos? Oi? Quer dizer que Abraão tinha quantos anos quando ela morreu? Ele casou de novo, minha gente. Com essa mulher, ela morreu com 137 anos. Aí não sei quanto tempo que ele ficou nessa paquera. O certo é que depois ele casou com uma mulher chamada Quetura e teve filhos com meu irmão. Chegarei no céu e perguntarei a Abraão: o que comias? Porque meu irmão, olha, com essa mulher, Quetura, ele teve alguns filhos. Dentre esses filhos, uma se chamava o quê? Midian. Uma das filhas desse segundo casamento, que era Midian, de Abraão e Quetura, ela foi levada, assim como seus irmãos, para terras mais distantes, e a Midian deu origem aos povos chamados. Aí você percebe uma certa rixa, porque ela era filha de Abraão, do mesmo pai, só que de outro casamento. Então o povo de Midian era meio que rixoso com o povo de Isaque, porque era filho de Abraão com Sara. E ficava aquela rixazinha de família, que geralmente sempre tem essas rixas pequenas de família, sempre tem alguém na família que inveja mais a gente que os outros. Sempre tem alguém na família que fica olhando assim. Sempre tem alguém na família que vai para você para pedir as coisas. Gente, cá entre nós, sempre tem ou não? Você sabe que tem essas coisinhas de família. Só que essas coisinhas de família gerou essa rixa entre os povos de Midian e o povo de Israel. Os midianitas, eles roubavam as colheitas, eles roubavam os rebanhos, eles faziam uma espécie de arrastão. Eles chegavam assim em grande quantidade com um exército, com camelos, e saqueavam tudo que eles iam pela frente. O povo de Israel era extremamente apavorado quando eles assim, cogitavam a possibilidade de longe estar vindo os midianitas. É como se você estivesse aqui em São Luís agora, nesse momento, essas facções começassem com uma briga e disputa. Sério, para e pensa, essas facções na rua, roubando tudo, fazendo arrastão, para onde é que você ia?
para dentro de casa. Ficar o quê? Escondido, trancado. Isso só ia sair se você soubesse que estava tudo bem do lado de fora. A gente fica meio que inseguro e apavorado. O povo de Israel ficava inseguro e apavorado, porque quando os midianitas vinham, era para fazer arrastão, saquear e roubar tudo. Estava todo mundo num período de extrema necessidade, pavor, por causa dos midianitas. Aí nessa realidade surge uma pessoa de uma das 12 tribos. Eram 12 tribos, você pode ver aqui algumas circuladas. Só que a tribo que chama a atenção aqui é a tribo de onde surge essa pessoa, que é o Gideão, que é da tribo de Manassés. Esse Gideão, a Bíblia fala que ele estava malhando trigo no lugar que não era para malhar trigo. Trigo não se preparava no lagar, não era. O lugar de preparar o trigo se chamava eira, que é um lugar bem aberto, onde eles pegavam os grãos de trigo, sacudiam e jogavam para cima. Aí o vento batia, levava a casca e caía só o trigo. Era assim que acontecia. Só que se ele fosse malhar o trigo na eira, que era aberto, quem ia olhar? Iam fazer o quê? Então ele não estava na eira malhando o trigo, para não ficar à vista de todo mundo. Ele foi malhar o trigo no lagar. Lagar era lugar de malhar uva. Era geralmente fechado, bem fechado, para poder ficar contando com a temperatura ambiente. Esse pessoal bonito, é o vinho que você bebe. Tá? Desse jeito aí. Com unheiro. Com branco. Cara do povo. É desse jeito. Gideão estava malhando trigo no lugar que era para malhar uva, ou seja, ele estava o quê, gente? Escondido. Não estava no lugar que era para estar, não estava fazendo como era para ser feito, porque cá entre nós, se você parar e pensar, essas situações de conflito, elas sufocam a gente de uma maneira muito grande. Quando você está vivendo situações de desafio, conflito e adversidade, algumas coisas mudam em você. As pessoas percebem quando você não está bem, sim ou não? E você mesmo sabe disso. Porque quando você enfrenta situações de adversidade, de conflito, as pessoas percebem que tem alguma coisa fora de lugar. Você sai do seu padrão normal. Porque nessas situações de conflito e adversidade, a gente passa a ser o que a gente não é. E como nós também não somos, nós passamos a ser. Nós fazemos ou deixamos de fazer o que para nós era de certa forma comum. Ah, não quero sair. Ah, não quero me divertir. Ah, não faço questão. Ah, não, quero ficar aqui. Não, me deixa quieto. Não, quero ficar só. Quero ficar... As pessoas mudam o jeito delas. Elas começam a alterar toda a rotina delas por causa dessa situação de conflito e adversidade. Nós vivemos o que não nos projetamos para viver. Meu Deus, eu não me preparei para isso, Senhor. Puxa, eu não ralei para isso, eu não me dediquei tanto para acabar numa situação dessa. Gente, isso bate ou não? Bate, você sabe que sim. Nós nos submetemos a passar por coisas que não seriam comuns a nós nos submetermos. Nossa, quem viu, quem vê, você não costumava ficar calado assim diante de situações tão avassaladoras. Você não era uma pessoa tão omissa, você não era uma pessoa tão, submissa diante dessas questões. Quem é você agora? Porque essas situações de adversidade, conflito, parece que alteram a gente aqui por dentro. E uma das piores coisas, nós não nos vemos com capacidade para nada. Parece que tudo funciona para todo mundo, menos para a gente, porque a gente é um zero à esquerda. É comigo, é desse jeito. Isso pesa. Gideão estava nessa realidade todinha, malhando trigo onde não era para malhar o trigo. Em outro lugar que não era para estar, fazendo o que era incomum, calado, omisso e submisso. O que não devia ser muitas características de Gideão. Aí, no meio da maior aflição, no meio do maior perrengue, no meio da maior perseguição, sabe, aquele dia mais assim conflituoso para você, onde o coração está apertado, onde a mente está vaga, onde você se sente assim completamente desassistido, nesse dia... Lá no meio do lagar, que ele estava malhando trigo, devia estar malhando trigo até chorando. Não aguento mais essa vida de se esconder, porque a gente fica perseguido por esse pessoal. Oh, cara, de que tem que ser assim? No meio disso chega um anjo do Senhor.
Deus envia um mensageiro, chega um anjo. Eu não sei nem como assim, definir um anjo. Chega um anjo, sabe, um anjo do Senhor. Gente, eu não sei qual é que seria a minha reação se eu visse um anjo na minha frente. Qual seria a sua reação? Só desmaiava? Acho que ela falou, moço, muito prazer, pode me levar. Um anjo chega lá onde Gideão estava e fala, olha, o Senhor é contigo, homem valoroso. Você imagina nos teus dias de maior aflição, de maior perrengue, de maior perseguição, um anjo chega lá no seu quarto, você está chorando, orando, acabado, definhado, aflito, ansioso. Aí vem um anjo do Senhor e fala, oh, Deus é contigo, homem valoroso. Deus é contigo, mulher valorosa. O que você sentiria? Não, sério, gente. Uma paz, né? Poxa, Deus está me vendo. Deus mandou um anjo para cá, gente, eu estou muito chique. Deus mandou um anjo para cá para falar comigo, bem aqui. A minha reação seria, meu Deus, glória ao teu nome, Pai, obrigado, obrigado. Eu ia ficar uma pessoa extremamente satisfeita e feliz. Aí a reação de Gideão, o anjo chegou, Deus é contigo, homem valoroso. Gideão olhou, ah, meu Senhor, se Ele é comigo, por que eu estou passando por isso? Minha gente, olha, ainda bem que não era eu o anjo. Porque eu dava uma segura, eu falei, tu é doido. Isso é contigo, valoroso. Ah, se é comigo, por que eu estou passando por isso? Eu estou falando que Deus é contigo, você vai vencer os midianitas. Ele não se deu por contente e continuou. Ah, mas como é que eu vou livrar Israel da mão deles? Eu sou o menor da casa de meu pai e minha família é a mais pobre. Oh, meu Pai do céu. Gente, isso aqui tem nexo. Faz sentido responder assim para um mensageiro de Deus que traz uma boa nova para você? Faz sentido responder assim para alguém que traz para você uma notícia de, olha, Deus é contigo? Faz sentido? E por que a gente faz isso aqui sempre? Por que a gente reage assim? Olha, Deus é com você, viu, fulano? Eu sei que Ele é, tá? Tá bom, obrigado. Fala com minha mão. Você percebe que a gente acaba reagindo como Gideão. As pessoas, de repente, trazem uma palavra de Deus, de conforto, de consolo, de ânimo, só que a gente sempre fica tomado, envolvido por essa situação de tragédia. E não consegue enxergar a mão de Deus sobre nós. Gideão estava sem reação, diante de um anjo que foi lá para dar um recado para ele. Meu irmão, se eu fosse o anjo, minha reação seria essa. Haja paciência, viu, para lidar com uma pessoa dessa. Difícil. Só que Gideão olhou e falou, tudo bem, eu topo, mas, para eu entrar nessa empreitada, eu preciso de uma coisa, que é que eu chamo a tua atenção. E sabe qual foi a primeira coisa que Gideão fez antes de assumir o desafio lançado pelo Senhor? Qual foi? São coisas que a gente tem que fazer, meu irmão, porque quando você assume alguma coisa de Deus para a sua vida, você não pode ir por ir. Você tem que ir sabendo que Deus é com você. Porque se Deus é contigo, aí as coisas prosperam. Você me entende? Tem coisas que a gente faz por impulso, por emoção, de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Gideão não queria ir empolgado com qualquer coisa. Eu quero saber se Deus é comigo. Então, qual foi a primeira coisa que Gideão fez para poder dar o primeiro passo e partir para o abraço? Você sabe qual foi? Lá em Gênesis 6, ele fala que Gideão pediu para Deus sinais de confirmação. Eu quero que o Senhor me dê sinais para me confirmar se o Senhor vai comigo mesmo. Isso pode parecer... Ele já mandou um anjo, pastor, mas eu quero ter convicção. Sabe que nunca nós façamos nada por precipitação ou empolgação. Ah, porque disseram. Ah, porque me induziram a isso. Ah, porque me instruíram. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. Para. Corre para Deus antes de assumir qualquer desafio e pede para Deus sinais de confirmação. Porque se você fizer alguma coisa por causa de empolgação, por causa de precipitação, se prepara. O fruto disso sempre tem prazo de validade.
Tudo que é feito por empolgação tem um prazo de validade. Tudo que é feito por precipitação tem um prazo de validade. Pessoas que se casam por empolgação demoram muito e se separam. Pessoas que criam compromissos por precipitação, sempre a coisa não anda. Não anda. Eu vi uma frase que eu achei legal, acho que eu não vou lembrar, se eu soubesse tinha colocado aqui, porque realmente faz sentido nesse momento. A frase falava assim, nunca responda quando você estiver com raiva. Nunca aceite nada quando você está empolgado e feliz. E não é verdade? Porque empolgado ou feliz você diz sim para tudo. E nem sempre é bom para você. E com raiva você fala cada coisa fora de lugar e fora de hora. Não assume nada por precipitação ou empolgação, porque isso tem prazo de validade. Deus deu sinais que comprovaram para Gideão que Deus era com ele. Agora que Deus falou que é comigo, eu vou. Gideão convocou a nação. Atenção, todo mundo! Deus nos levantou para lutar contra os midianitas. Quero que todo mundo se apresente, todo mundo que é bom para a guerra. Gideão convoca a nação. Qual é o total de pessoas? Quantos? 32 mil homens de guerra. Foram 32 mil homens de guerra. Gente, eu não tenho nem noção de quanto é 32 mil. Eu acho que é muito, né? 32 mil. Só que Deus chega para Gideão e fala assim, se ele é a parte amarela, todo mundo, tá? E disse o Senhor a Gideão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo... A Bíblia fala que nós lemos aqui, Deus falou, olha, Gideão, apregou aos ouvidos do povo. Quem for medroso e tímido, volta, se retira. Você pode pensar que Deus está dispensando pessoas. Meu irmão, não olha com esses olhos, não. Entenda. Deus está falando assim, quem se sente despreparado, quem se sente limitado, quem se sente cansado, quem está com a fé abalada, volta, porque isso aqui é uma guerra de verdade, tá? Se você não se sente bem para isso, não vá, porque você vai morrer. Entenda que Deus respeita as nossas limitações, só que a gente que não respeita as nossas limitações, a gente quer porque quer fazer, a gente quer porque quer lutar, a gente quer porque quer batalhar, só que tem uma hora que não dá, que você precisa parar. Nem todo dia você está com disposição, nem todo dia você está alegre, nem todo dia você está forte, nem todo dia você quer sorrir, nem todo dia você quer falar com todo mundo, sim ou não? A gente que se cobra demais as coisas, e Deus não. Deus entende que nós somos seres limitados. Deus falou, olha, é o seguinte, quem não se sentir preparado, quem estiver cansado, quem estiver com a fé um pouco abalada, é melhor não começar luta nenhuma. Eu digo para você, meu irmão, você tem lutas em casa, com a sua família, com pessoas, questões da sua vida. Se você não se sentir preparado para isso, para, descansa, renova suas forças em Deus, porque luta é luta. Luta é luta. Pode perceber que quando você compra uma briga por alguma causa, por alguém, por alguma situação, sempre alguma bomba estoura para você. Sim ou não? Quem já passou por isso? Eu vou começar a orar por fulano. Pá! Acontece umas coisas loucas por você, né? Vou começar a fazer tal coisa por não sei quem. Pá! Tem umas bombas que explodem pra gente, assim, que parece que a gente tem que pagar o pato pelos outros. Se você não está preparado para entrar em uma guerra, se prepare e depois entra. Deus chegou e falou, Gideão, é o seguinte, chama todo mundo e fala lá. Quem não se sente preparado, pode ir embora para casa. Meu irmão, eu digo, eu ia. Porque não dá para mim isso não. Eu lembro do dia que eu comentei com vocês que eu fui fazer o alistamento militar. Eu fui lá no exército. Eu fui todo arrumadinho, engomadinho, com camisa para dentro, cabelinho para o lado, cinto. E eu cheguei lá. Uma loucura. E todo mundo fala alto. Eu estou aqui. Aí eu fui para uma fila lá, a gente chegou numa fila. Isso aqui, pela bandeira. Eu falei, E tem que repetir alto. Eu falei, moço, eu estou bem aqui, eu estou do lado, não posso falar baixo. Eu perguntei de boa, porque eu estava... Eu falei, eu posso falar baixo? Não! Eu falei, tá! Você quer esse senhor? Não, senhor! Ah! Eu falei, meu Deus, que desespero, isso aqui não dá para mim, não dá para mim.
Eu fiquei muito deslocado, gente, sabe? Muito deslocado. Vai, você quer? Vai beber água! Eu falei, pode. Não ouvi? Pode! Pode, obrigado, senhor! Voltava, falei, meu Deus, um desespero. Assim, não dava para mim, não dava para mim. Aí eu sei que ele me olhou e falou assim, olha, você... Ele olhou para mim e falou, vai lá no oficial, eu não lembro qual era o nome do oficial, vai lá no oficial para você conversar com ele, né? Não sei o que. Eu falei, tá bom, eu vou lá para conversar com o oficial. Que eu cheguei lá, gente, não sei se era sargento, não sei qual a patente que o homem tinha, não. Eu sei que eu entrei lá, quando eu entrei na tenda, eu não sei, gente, foi muito engraçado, porque eu entrei e falei, será que quando ele te grita ou quando ele não grita? Eu não sabia se eu estava... Eu falava, com licença. Eu sei que eu entrei e falei, licença, senhor! Eu não tinha nem jeito para isso, gente. Peguei, ele fala baixo, eu falei, aqui pode, obrigado. Eu entrei, ele olhou para mim de cabeça assim. Tu quer servir? Eu falo, moça, eu não quero não. Eu não dá para mim, porque eu não consigo nem me enxergar nisso aqui, moça. Eu estou todo perdido, deslocado. Ele falou, não dá para ti não, meu filho. Vá para casa, vá, que eu vou colocar como excesso de contingente. Eu falei, muito obrigado, que o Senhor... Minha irmã, eu vazei, nunca mais pisei lá. Nunca mais pisei lá, não dá para mim. Eu digo, se ele me chamasse, quem quer ir para casa? Eu. Meu irmão, Deus falou, olha, ninguém fica preocupado, que ninguém vai deixar de ser abençoado, ninguém vai perder a graça, ninguém vai ficar sem ser alcançado por Deus, só você, se você não quiser, não vai para casa. Tudo bem. Meu irmão, dessa história, na primeira triagem, quantos voltaram? Ficou quanto? 10. Gideão olhou, eita. Mas pelo menos tem 10. Melhor do que nada. Só que aí Deus chama Gideão e fala o seguinte, leia amarelo para mim, todo mundo, 1, 2, 3. Gideão, botou quantos? 22 mil, ainda tem muito, Gideão. Faz descer as águas e ali os provarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, o quê? Vai lá, Gideão, tu leva o pessoal para o ribeiro. Quem sai desesperado e pular dentro d'água, tu despacha, porque eu não quero gente mal educada. Quem se abaixar para beber, tu leva. E quem se abaixar também para lamber a água, tu pega. Aqueles povo que pular, tu descarta. Gente, imagina um Gideão que chegou na beira do rio. Gente, pode beber água. Ele só ouviu tibum, 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 tibum. Eita, até perdi a conta. Gente, deixa eu perguntar aqui para vocês. Quantos que pularam direto na água, só para eu ter uma noção? Foi a segunda triagem. Na segunda triagem, sobrou quanto ao todo? Não, sobrou quanto da primeira? 10 mil. Só está perdido, irmã Nélia. Sobrou quanto da primeira? 10 mil. Aí pularam na água, quantos? Ficou quanto, gente? De 32 mil, ficou quantos? Aí Deus falou, Gideão, é isso! Gideão olhou, o senhor não está bem. Tem alguma coisa errada que não está certa. Deus, era 32 mil, agora a gente só tem 300 homens. Meu irmão, quando Deus prova a sua fé, a intenção de verdade é mudar você. Quando Deus prova a tua fé com situações e circunstâncias que são desafiadoras para você, Ele não quer agir nas circunstâncias, porque Ele já sabe como dominar a circunstância. A intenção dele é provar e mudar a tua própria vida. Eu sei que Gideão foi com os 300. Nisso que ele chegou com os 300, cada um pegou um cântaro e uma corneta. Ele cercou o arraial dos midianitas de madrugada. Ele falou, gente, o plano é o seguinte, quando eu der o sinal, todo mundo toca a trombeta e quebra os cântaros, os vasos de barro.
Como? É só para fazer isso. Vamos ver o que vai acontecer. Eu sei que eles cercaram o arraial dos midianitas. Ele deu o sinal, a espada do Senhor e de Gideão, meu irmão. Começaram a tocar a trombeta e começaram a quebrar os vasos. 300 pessoas fazendo isso, aos ouvidos dos midianitas, parecia que era um exército enorme. Eles acordaram desesperados e sem saber o que fazer, começaram a se matar entre si. Meu Deus, que é isso? E tu, pá, morreu. Todo mundo foi se matando. No final não sobrou ninguém. O povo de Deus ganhou sem nem ter lutado. De 32 mil, desceu para quantos? Porque era tudo que Deus... E a gente não entende, sim ou não? Faz sentido isso, gente? Olha para as tuas lutas e você imagina que você precisa de N coisas para resolvê-las. E Deus já está olhando, isso aqui é tão simples de fazer, meu querido. Está pensando em 1001 peripécias para resolver as situações que você enfrenta. E é tudo tão simples para eu fazer. Para dessa tua agonia de ficar querendo ligar para não sei quem, falar com não sei quem, agir com não sei o quê. Você está se desgastando, acabando com a tua saúde, acabando com a tua vida, querendo dar solução para todas as coisas, procurando as questões mais complicadas como solução, e é tudo só na base dos 300. Você consegue visualizar o que eu estou falando? E aqui entra que uma das principais coisas que Deus quer nos ensinar e que nós temos muita, mas muita dificuldade de aprender. Você sabe o que é? Não coloca não. Sabe o que é? O que é? Chuta. Obediência. Chuta. Confiança, esperar. O que mais? Fé. Oi? Empatia. Empatia, confiar, amor, descansar, coisa. O que Deus mais quer ensinar para a gente, que nós temos uma dificuldade enorme, enorme de aprender, é depender de Deus e de mais nada nem ninguém. Nós temos uma dificuldade enorme de aprender a depender de Deus. Nós não conseguimos depender de Deus. Eu digo para você, é desesperador para mim e para você quando a gente se vê dependendo só de Deus. É desesperador para mim e para você quando você não tem resposta de ninguém, saída de ninguém, solução de nada, não tem nada que mostre uma luzinha no fim do túnel, quando você não tem a menor ideia do que vai ser e nem como resolver, quando você está literalmente na mão de... Eu pergunto, quem já passou por isso? É desesperador ou não? Você fica querendo uma resposta, uma solução, você fica querendo uma... Deus me dá uma luz, Deus me responde, Deus fala alguma coisa, Deus me mostra, e sem não mostrar, você fica mais desesperado ainda. Meu Deus, o que está acontecendo? O que vai... Como que vai acabar? A gente fica extremamente inquieto, inseguro, porque para nós depender de Deus é um desafio muito grande, nós não conseguimos. Nós queremos resposta, nós queremos solução, nós queremos direcionamento, nós queremos uma pista. Deus, só uma pista. Deus usa alguém para falar comigo. Não é para fazer nada disso, é só para depender dele. Não é nem para entender, nem para compreender, e não é nem para concordar com o que ele fizer, é só para depender dele. Eu não queria ter perdido isso, se cala, depende dele. Eu não queria que tivesse acontecido aquilo, Senhor, se cala, depende dele. Eu não queria estar aqui, por que o Senhor me trouxe para cá? Se cala, depende dele. Quem me entende aqui, diga amém. Meus irmãos, nós somos constantemente estimulados a pensar e até a sonhar com a independência. É normal isso, tá? A gente quer independência financeira, a gente quer independência emocional, a gente quer independência profissional. Isso não é errado, tá? Você querer esse tipo de independência. O problema mesmo surge quando nós nos tornamos independentes de tudo, inclusive de Deus. Inclusive de Deus. Aí nós só consultamos ele quando já decidimos o que queremos. Deus, eu já decidi, está tudo pronto, só quero que o Senhor me libere tua bênção, viu? Grande coisa.
Deus, está tudo esquematizado, programado, tudo ok. Só quero que o Senhor me libere essa bênção, porque é tudo que eu preciso. Tudo errado. Quando nós comunicamos a Ele o que e como queremos, Deus, olha, o que eu quero mesmo é isso aqui. Então, o Senhor pode operar, que está tudo ok, aprovado. Quem é você para provar alguma coisa para Deus, meu gente? Você pode querer alguma coisa? Não. Assim, Deus é que me serve e eu não o sirvo mais, porque Ele tem que fazer o que eu quero e como eu quero. Isso aqui é verdade ou não, meus irmãos? É. Sabe o que acontece? Aí Ele vem. Para resolver, é simples. Ele nos permite situações sem nenhuma saída e sem nenhuma possibilidade de solução. Deus vem e nos coloca num beco sem saída, que não tem para onde ir e nem para quem pedir. Eita Deus! Alguém já se viu nisso, né? Bem, meu Deus, e agora, Senhor? Não depende de mim, eu não tenho nem coragem de falar com não sei quem. Não dá, para, não tem mais o que fazer. Deus te colocou no beco sem saída. Mas por que Deus faz isso, pastor? Ele disse para o próprio Gideão. Lá no versículo 2, ele falou assim para Gideão: Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar para lutar contra os midianitas. Depois vão dizer que foram eles que fizeram alguma coisa, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, foi a minha mão que me livrou. Deus permite essas coisas que é para a gente entender que quem faz e quem opera não é a gente, não. Você pode ser inteligente, habilidoso, capaz, um monte de coisa, mas se Deus não operar, ninguém pode operar em algumas situações que só Ele tem controle total domínio. Agora eu digo para você que está aqui nessa manhã, não se preocupa se você não sabe depender de Deus, porque cedo ou tarde Ele vai te ensinar. Cedo ou tarde Ele vai pegar você e colocar numa situação de zzz. Pastor, como é que o senhor sabe que Deus está trabalhando em alguém, fazendo essa pessoa depender dEle? Vai tudinho para a igreja. Quando o cerco aperta, para onde é que você vai? Impressionante, enfim, é verdade, é ousado, o amor de Deus. Você vê que Deus tem os seus meios de catar a gente para cá, para perto dEle, para a presença dEle. O que Ele quer, pastor? Ele só quer te fazer entender algumas coisas, que você depende dEle. E olha, eu digo para você que eu nem sei o que você enfrenta na sua vida, só que eu sei que tem pessoas aqui que estão num beco sem saída. Daqui é uma resposta, dali não tem, aqui é uma coisa ruim, ali não vai sair nada, aqui vai ser só de pior, e você não tem para onde recorrer mais. Então, meu irmão, abra os olhos e perceba que o que você vive hoje pode não ser uma perseguição do nosso arco inimigo, não. O que você vive hoje pode não ser perseguição de pessoas. O que você vive hoje pode não ser uma colheita proveniente de um plantio errado, um plantio que foi fora de hora. Abre os olhos, para e pensa e percebe que o que você vive hoje pode ser tão somente Deus ensinando você a depender dEle. E vai de você aprender ou não. Quem me entende aqui, diga amém. Porque quando a última coisa que você tiver for Deus, aí você vai descobrir que Ele era a única coisa que você precisava ter. E nada mais. Então deixa Deus te pegar pela mão e te trazer para cá. Para a situação de dependência. Como é que eu passo por isso? Eu vivo coisas que eu não entendo, acontecem coisas que eu não compreendo, eu enfrento situações que eu não tenho explicação, portas não se abrem, pessoas não ajudam, solução não aparece, nada acontece. Meu Deus, o que é isso? Para dessa agonia, desse desespero e só aprende uma coisa: eu dependo mesmo de... Porque se Ele não fizer alguma coisa por mim agora, é loucura eu tentar fazer sozinho. Eu pergunto nessa manhã, alguém sente que Deus está fazendo você entender que você depende dEle?
algumas coisas aí da vida, do dia a dia e dos acontecimentos que não tem muita explicação e nem muita justificativa. Isso é Deus só fazendo você entender que você depende dele. Então não fica tentando outras respostas e soluções e argumentos. Você depende só de Deus, meu irmão. E eu quero ter o prazer nessa manhã de orar pela tua vida, porque eu creio demais que você não está aqui por acaso, até porque Deus não trabalha com por acasos. Ele não trabalha com por acasos. Ele trabalha de uma maneira que fica claro que Ele operando e criando situações para fazer a gente entender que, eu ainda estou na frente, viu? É você que não está percebendo isso. Então, para, freia, e não fica tentando coisas que até hoje você não conseguiu fazer. Se você depende dele, só quem vai fazer é quem? Ele. Fique em pé no teu lugar. Eleva o teu pensamento, eleva o teu coração. Se você, porventura, se vê numa condição de estar na dependência de Deus, não está sendo fácil aprender isso não, porque você sempre teve o controle de tudo, né? Você sempre conseguiu organizar, ajustar, alinhar, controlar. Você sempre teve o controle dos horários, dos acontecimentos, e agora Deus tirou todo o controle de você. Deus tirou todo o controle de você. Agora parece que toda a tua habilidade em saber fazer, responder, resolver, todo o teu conhecimento e toda a tua capacidade não está sendo muito útil para você, porque nada disso está ajudando você a chegar em algum lugar. Impressionante que Deus consegue fazer essas coisas, deixar a gente vulnerável, vendo, enxergando e conseguindo observar que quem manda é Ele. A melhor coisa é a gente se permitir compreender e viver essa dependência de Deus. É assustador, eu sei que é. Não saber do amanhã, não ter respostas, não ter esclarecimento de nada, é muito assustador. Ainda mais quando envolve pessoas que a gente ama. Eita, é mais assustador ainda, mais desesperador ainda. Mas eu nunca ouvi dizer que alguma pessoa que tenha aprendido a depender de Deus foi envergonhada, ou foi derrotada, ou permaneceu aflita, ou nutriu ansiedade no seu coração. Nunca ouvi. Pelo contrário, eu vejo que pessoas, quando aprendem a depender de Deus para tudo na sua vida, tudo, em todas as áreas, o final delas é sempre melhor. Deus, eu oro por cada pessoa que se encontra aqui. Pessoas que estão num processo de aprender a depender de Ti. Deus, isso não é nem pouco nem muito, isso não é nada fácil. Não é fácil depender de Ti para situações que a gente se vê na responsabilidade de ter que resolver. Não é fácil depender de Ti para coisas que roubam a nossa paz e a nossa alegria. Deus, a gente quer muito que seja logo sanada, resolvida, e que se coloque um ponto final nessa decisão, para que a gente possa tocar a nossa vida em paz. É muito difícil para nós, Senhor, muito difícil para nós vivermos um dia após o outro em paz, não tendo noção nem controle de nada. Meu Deus, como isso é desafiador para a gente, meu Pai, muito desafiador para a gente. O que eu te peço nessa manhã de domingo é que, no nome de Jesus, o Teu Espírito Santo ensine cada homem, cada mulher, cada pessoa que está aqui dentro desse lugar a depender de Ti. Porque alguns de nós já estão cansados, fatigados, alguns de nós já estão, Deus amado, fora do seu eixo, já estão fora do padrão. Alguns de nós já estão com a saúde comprometida, com
com o equilíbrio comprometido. Alguns de nós já estão emocionalmente extremamente abalados, sentimentalmente extremamente abalados. Alguns de nós já estão, Deus amado, no limite, do limite, do limite. Por isso eu peço que o Teu Espírito Santo ensine cada um de nós a depender do Senhor para um amanhã que é incerto, para um amanhã que não tem resposta, para um amanhã que não tem solução, para situações que nós não sabemos como vão se desenrolar, com pessoas que nós não sabemos onde vai dar. Isso aqui que é vivenciado e convivido, nós não sabemos de nada, mas nos ensina hoje, nessa manhã, a depender do Senhor. Depender do Senhor. Sair daqui, Deus amado, em uma paz que excede todo entendimento, sabendo que mesmo que a preocupação ocupe o coração e a ansiedade, a aflição também, a gente pode respirar fundo e se acalmar, que existe um Deus que rege e controla tudo da mais perfeita maneira. E nada escapa do olhar do nosso Deus. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Nos faz sair daqui descansando nisso e dependendo do Senhor. E quando a aflição bater a porta, que a gente possa orar a Deus, eu dependo de Ti. E quando o medo bater a porta, Deus, eu dependo de Ti. Quando a inquietação bater a porta, Deus, eu dependo de Ti. Quando a preocupação excessiva bater a porta, Deus, eu dependo de Ti. Que isso possa trazer paz para o nosso coração e refrigério para a nossa alma. Eu te peço isso nessa manhã, no nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Coloca a mão no coração. Ora assim comigo, fala: Senhor Jesus, não há nada em mim que o Senhor não conheça. O Senhor sabe o que na minha vida eu preciso entender que depende do Senhor. Nessa manhã, não me deixa sair daqui sem pelo menos compreender isso e me colocar a viver e praticar. E que eu saiba que eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. Essa é a minha oração. No nome de Jesus. Amém. A gente depende. Lembra disso, tá? Em nome de Jesus. Você pode lembrar quem está perto de você disso? Você depende do Senhor, tá?